Na última semana, a revista Isto É publicou uma matéria ligando o MST do Distrito Federal em torno a práticas de negociação envolvendo grileiros, fazendeiros e latifundiários. Na sua opinião, qual a motivação e objetivo de uma matéria dessas? O objetivo é criminalizar a luta pela terra e a reforma agrária no país. Para isso, tentam desestabilizar o MST, que é uma das principais forças políticas de combate ao agronegócio. Qual é a participação política ou de políticos no dia a dia da administração ou da gestão, digamos assim, daquela área invadida? Se políticos compareciam para quê? Qual é que era o procedimento ali? Como é que aquilo acontecia? Que coisas a senhora viu lá sob a ótica dos políticos? Em relação a políticos lá, eu presenciei uma vez só, mas não participei da reunião. Só uma vez, né? Teve uma deputada que foi convidada para participar lá no acampamento, mas eu não participei da reunião. A senhora lembra quem era a deputada? Sim. Quem? Sim. É a Érica Cocai. O tempo voltou a ficar parado, presidente. Se as perguntas estão transcorrendo, o tempo tem que transcorrer também. Deputada, assim será com todos os deputados. Então o tempo tem que continuar correndo, certo? Obrigada. Não é certo, porque enquanto eu pergunto, corre o tempo. Quem te disse que é certo, sinto muito. O senhor tem que cumprir Salles, o regimento. Só um minutinho, só um pouquinho. O relator faz a pergunta... Não quer que a gente pergunte, né? O relator faz a pergunta e será descontado o tempo. Quando a nossa convidada faz a resposta, o tempo será congelado. Presidente, mas para não a é resposta. isso que diz o regimento a respeito de uma audiência pública. Assim se dará com todos os deputados que estão aqui, terão essa possibilidade. A senhora, esses recolhimentos, essas arrecadações, eles usavam o dinheiro para quê? A maioria das vezes para colocar, segundo eles, né, combustível dos automóveis, porque as pessoas que iam, eles não eram lá do acampamento, eles vinham de um outro acampamento. Muitas vezes eles vinham do 8 de março, muitas outras vezes eles vinham do Pequenino William, vinha do outro que eu esqueci o nome, que é em Braslândia, e assim sucessivamente. Eles não eram do nosso acampamento. Quê? Desculpa. Pequeno William. William. Pequeno William, perfeitamente, obrigado. Com relação ao dia a dia do acampamento e tudo, havia alguma forma, além dessas poucas culturas de subsistência que a senhora falou que queriam que plantassem, de mandioca ou alface, ou seja lá o que for, havia alguma espécie de apoio para a produção, fornecimento de sementes, pessoas ensinando a plantar, alguma coisa nesse sentido? Não. Sob o ponto de vista da origem dessas pessoas que com a senhora compunham aquele grupo, eles eram pessoas que tinham conhecimento prévio da lida no campo ou tinha gente vinda da cidade simplesmente em busca de um local para viver? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Se aquelas pessoas que lá estavam eram pessoas que estavam acostumadas já antes a participar da produção agrícola, de plantar, de colher, ou se havia um contingente, um grupo de pessoas que vinham da cidade sem nenhum conhecimento prévio de como lidar no campo, de plantar, colher, etc. Algumas sim, né? Mas outras pessoas, a maioria não. A maioria não? Não, a maioria não. Nessa área que a senhora esteve, qual era a promessa? Como é que essas pessoas eram convencidas a participar? Qual era a promessa, qual era a oferta que era dada em troca? Nessa área que a gente está hoje, como eu me citei, que é hoje uma associação, a promessa que seriam passado para cada um das pessoas que eram nucleadas, seria uma promessa de uma mini chácara. De quanto já? 3 hectares. 3 hectares. Sim. Só que eram muitas pessoas para essa promessa. Depois a gente foi ver, a gente não entendia no começo, né? Depois a gente foi ver. Nós éramos muita gente. E foi feita a regularização fundiária e a concessão dos títulos nessas áreas? Não.
Não, não foi feita. Até porque a gente tirou eles antes de qualquer coisa, que a gente sabia, depois que a gente foi ver que isso jamais iria acontecer. Perfeitamente. Hoje, qual é a situação dessa área? Como é que está do ponto de vista de organização, estruturação, produção? Hoje, a gente vive de uma outra maneira muito melhor do que a gente vivia, no caso, porque hoje as pessoas têm total liberdade para plantar o que querem, certo? Hoje não existe portaria, né? Até porque você sabe que portaria ela gera trabalho escravo, né? Hoje não existe portaria, as pessoas entram e saem a hora que querem, fazem o que acham conveniente, né? E até então, como eu expliquei, hoje nós somos uma associação. Hoje todo mundo planta o que quer plantar. Eu, por exemplo, planto café. E muitas outras pessoas plantam. Tem gente que planta alface, tem gente que planta feijão, entendeu? Então a gente hoje planta o que a gente acha que deve plantar. Porque a gente não podia, a gente não tinha escolha, né? A gente tinha que fazer o que era de regra para fazer. Nós presenciamos nessa visita de ontem um galpão que foi transformado num centro de doutrinação, com fotografia de Karl Marx, Che Guevara, Lenin e tudo isso, né? Frase pelo socialismo e tudo mais. Havia doutrinação ideológica dentro, enquanto o grupo ainda era dominado pelo MST? Lá tinha, onde você está citando, lá eles chamavam de plenária. Era onde eles reuniam-se nos finais de semana, no sábado, das quais eles faziam reuniões que a gente não podia faltar, nas quais onde eles decidiam o que fazer. Suponhamos, se eu faltasse 3 vezes a reunião, eles se reuniam o sábado, né, que decorria nessas 3 faltas que eu tinha, e, como se diz, queria cabeça, a gente tinha que desocupar o barraco, tinha que sair.